E como se classifica a nossa linguagem documentária? Em duas, a pré-coordenada e a pós-coordenada. Quando a gente fala linguagem pré-coordenada, é aquela que é realizada pelo profissional. É quando a gente vai estabelecer os termos para lançar no nosso sistema de informação, tá? Então, por isso que são aquelas que vão coordenar ou combinar os termos e os símbolos que representam aquele conteúdo. De acordo com Cesarino e Pinto, as linguagens pré-coordenadas são denominadas de linguagens tradicionais, porque são comumente usadas em sistemas de recuperação da informação, de forma manual ou não, né? E elas procuram, à medida do possível, aproximar os conteúdos às demandas dos seus respectivos usuários, por intermédio de um controle sistemático. Então, por exemplo, nós temos essa obra que ela tem como título Direito Previdenciário Brasileiro. Nós iremos fazer tanto com uma linguagem natural quanto com a linguagem artificial, que também é chamada de documentário, tá? A natural, a gente tira os termos que estão na obra. A linguagem documentária, a gente pega o que está na obra, vai no nosso vocabulário controlado, verifica qual é o termo que a gente tem que usar. Então, aqui olhando, a gente sabe que nunca é pelo título, tá, meus amores? A gente vai lá na introdução, a gente vai no início de cada capítulo, a gente vai no sumário, a gente, se tiver o índice lá atrás, a gente já vai no índice. Eu tenho que ver o que a obra trata. E aí, quando a gente tem assim, direito previdenciário brasileiro. Então, se a gente for analisar pela nossa linguagem natural, a primeira palavra logo de cara vai ser quem? Direito. Depois, é só direito que essa obra fala? Se eu deixar só direito, significa que eu vou falar de todos os ramos do direito. Isso está errado. Eu estou em um ramo só, que é quem? A previdência. Então, é direito, traço, previdência. Mas se eu também deixo só assim, eu ainda vou estar errada, porque eu vou falar do direito previdenciário do mundo todo. Como é que é o direito previdenciário no Japão, no Chile, na Inglaterra, no Brasil, na Alemanha? E a nossa obra é específica. Ela tem um espaço territorial, que é só em âmbito brasileiro. Então, com base nisso, com a nossa linguagem natural, a gente coloca o primeiro conceito direito, segundo conceito previdência e o terceiro conceito Brasil. Agora, na linguagem documentária, como é que nós iremos escrever para gerar o nosso mecanismo de o número de classificação, ou CDD ou CDU? Eu posso colocar só direito? Não, porque eu já expliquei. Não pode ser só direito. Eu tenho que casar com ele o direito previdenciário, que também não pode ser só isso. Ele tem um espaço territorial, ele tem uma jurisdição. Então, eu tenho que colocar direito previdenciário hífen Brasil ou direito previdenciário brasileiro. As duas formas estão erradas, estão certas, tá? Aí, a partir daí, a gente tem o nosso instrumento de classificação. Tem vários. Os mais importantes e mais conhecidos na nossa área é a CDD, que é o Código Decimal de Dewey, e a CDU, que é o Código Decimal Universal. Quando vocês forem estudar com a professora Amanda, vocês vão começar a partir do cabeçalho Direito Previdenciário Brasil, vocês vão ter um número de CDD ou de CDU, tá? E aí cada biblioteca escolhe a sua e aí estabelece. É assim que funciona o nosso processo de análise da informação. Então, primeiro eu estabeleço o cabeçalho, depois a gente vai lá no vocabulário controlado para estabelecer os outros termos, mas o termo principalzão é ele que vai gerar um número de classificação, ok? E quando a gente tem essa obra,
Ela fala sobre física, química e matemática. Olha a diferença. Direito previdenciário do Brasil. Era um assunto só. Direito previdenciário dentro do contexto brasileiro. Aqui eu tenho 3 assuntos: química, física e matemática. E eu tenho alguma hierarquia, alguém é mais importante do que o outro? Não, eles estão no mesmo patamar. Eles estão no sentido de equidade. Então, quando eu tenho equidade, quando a gente for analisar a nossa linguagem natural, é física, química e matemática. E como fica a nossa linguagem documentária quando a gente tem a equidade? Equidade, lembra que a gente coloca tudo no mesmo patamar? Então, eu vou colocar na minha primeira, puxando a física, para gerar lá 0,54, tá? Física, química, matemática. Mas eu também tenho que gerar a outra possibilidade. Química ser a primeira. Química, matemática e física. E a matemática, matemática, física e química. Ok? E assim a gente vai construindo os nossos termos. Aí eu vejo, é uma relação hierárquica, é uma relação de equivalência, é uma relação de afinidade, nesse caso é relação de equivalência. Aí a gente vai ver as nossas formas, como é que nós vamos colocar. É assim que funciona, meus amores, tá? E o segundo material, que é considerado linguagem pré-coordenada, então nós temos os sistemas de classificação, CDD e CDU, e o segundo, então, tem o sistema de classificação e tem os cabeçalhos de assunto. Eu peguei o da Library of Congress, que é a que é a mais conhecida no mundo inteiro. Então, ela define como é que a gente vai colocar os nossos termos. E vocês verificam aqui, ó, é de A até Z. Então, você entra nesse site, vem aqui, e aí eu coloquei um exemplo, eu fui lá na letra L. Então, aqui na letra L, percebam, toda vez que for biblioteca, tem que ser no plural. Então, eu coloco no plural. Olha aqui, ó. Catálogos de biblioteca, ver. Catálogo online. Então, aqui ele está definindo. Eu só vou. É catálogo de biblioteca, eu sou obrigada a colocar catálogo online. Aqui não, ó. Aqui eu tenho libertarismo, deve ser assim, ver também anarquismo e anarquista. Aí é aquela relação de oposição, né? Aqui, ó, é de equivalência, sinônimos. Aqui não, é de oposição. Percebe, ó, ver, aqui, ó, ver também. Ela respeita o padrão das linguagens pré-coordenadas, tá? E o que é linguagem pós-coordenada? É justamente aquelas que vão combinar os termos para que você consiga recuperar aquela informação. E ela é feita após coordenada diretamente pelo usuário. Então, qual é o instrumento da pós-coordenada? É um tesaurus, que é o mais conhecido que nós temos, é um índice, é uma base de dados. Então, a linguagem pós-coordenada são os produtos. E como ela é feita diretamente pelo usuário, ela trabalha com conceitos que a gente chama de conceito simples. Pode ser uma ou duas palavras, tá? Então, por exemplo, nosso direito previdenciário. Eu tenho um conceito simples ou um conceito composto. Ele tem duas palavras ou só um termo que vai designar tudo. Direito previdenciário. É um termo só. Eu não estou dizendo direito e previdência. Não. Direito previdenciário. Lembra aquele empreendedorismo universitário? É uma coisa só. Então, direito previdenciário é um conceito simples. Biblioteca escolar também. Eles estão representando, são dois termos, biblioteca e escola, mas quando eles se juntam, eles formam um único espaço.
biblioteca escolar. Então, simples. Sistema mais cardiovascular. Sistema cardiovascular gera um único sistema, que é o do coração. Então, simples. Planejamento de biblioteca. Olha a diferença. Sistema cardiovascular representa uma coisa só. Planejamento de biblioteca, planejamento de escola, planejamento de faculdade, planejamento de empresa. Então, não é planejamento de biblioteca, é um termo que a gente chama de composto. São dois termos que estão se juntando, mas não representa, diferente de sistema cardiovascular, biblioteca escolar. Está sabendo a diferença? Representação da informação. Representação da informação, representação do ensino, representação da história, representação do símbolo, representação, então também é um termo composto, tá? E aí a gente coloca esses exemplos só para a gente começar a clarear como é que nós vamos colocar os nossos termos na hora de representar esse nosso material. E para finalizar essa nossa aulinha, que até ela foi bem extensa, Souza fala o seguinte: a partir da complexidade da análise e da síntese, sobretudo considerando as dispersões semânticas e sintáticas, observa-se a necessidade de definição de um conjunto de estratégias que vão auxiliar você, analista, nos processos de identificação, interpretação e seleção dos conceitos objetos da análise da informação. Que ele vai trabalhar isso onde? A partir das próximas subseções. Então, eu vejo vocês justamente nos nossos próximos vídeos, ok? Leia com calma esse nosso material. Ele é bem extenso, bem devagar. Dúvidas, volte para a nossa aula, que aí a gente já consegue compreender legal esse nosso material, tá bom? Eu vejo vocês daqui a pouquinho. Tchau, tchau.